Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Contabilidade para Advogados 2020, o canal que foi criado para ensinar contabilidade de uma maneira prática e objetiva. Eu sou o professor Pedro Ana Júnior e hoje a gente vai estar a nossa quarta videoaula sobre imposto de renda pessoa jurídica. Então, na aula passada, a aula 3, eu falei das formas de apuração do imposto de renda pessoa jurídica, que está previsto no artigo 44 do CTN, que é lucro real, lucro presumido e lucro arbitrado, e abordei também quais são os contribuintes que são obrigados a fazer a apuração com base no lucro real. Então, tem lá na aula passada as hipóteses, né? Então, as empresas financeiras, aquelas que tiveram a receita total no ano anterior acima de 78 milhões, as empresas de facto, tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oferido no exterior, tiverem apurado recolhimento com base nessas estimativas. Então, tem listado lá todas os contribuintes, né, que são obrigados a apurar com base no lucro real. E na aula de hoje a gente vai falar das formas de apuração do imposto de renda pessoa jurídica com base no lucro real, né, que são duas. Ou a pessoa jurídica opta, para quem é obrigado a fazer lucro real, né, pelo regime trimestral de apuração do imposto ou pelo regime anual. E hoje eu vou estar falando especificamente, né, no regime de apuração do lucro real trimestral, ou seja, que vou fazer apuração por trimestre. Então, é isso que a gente vai estar falando na aula de hoje. Então, se a opção for trimestral, a pessoa jurídica, o que ela tem que fazer? Trimestralmente, ela vai apurar o lucro real de que maneira? De que forma? Ela vai ter que ser obrigada a levantar balanço, balancete de verificação e efetuar o ajuste extracontábil no ELALOR, tá? Então, ela é obrigada, no final de cada trimestre, fechar um balancete apurando o resultado daquele trimestre, e isso vai ser a base de partida para a apuração do imposto de renda com base no lucro real trimestral, né? Então, são 4 trimestres de apuração do imposto, né, como a gente está vendo aí. Então, você tem o primeiro trimestre de apuração, que vai de janeiro até março, o segundo trimestre de apuração, que vai de abril até junho, o terceiro trimestre de apuração, que vai de julho até setembro, e o último e quarto período de trimestre de apuração, que vai de outubro até dezembro. Então, são 4 períodos de apuração que a pessoa jurídica vai ter no ano calendário. Então, são 4 trimestres. Cada trimestre, importante, é apuração definitiva, tá? Então, é uma apuração definitiva, apurou imposto, vai ter que recolher, não pode fazer eventual ajuste ou eventual arrumação, como você pode fazer no lucro real. Então, isso é um dos fatores que a empresa tem que pensar bem, se realmente vale a pena fazer lucro real trimestral ao invés do anual, porque fechou o trimestre, é uma apuração definitiva, vai apurar prejuízo fiscal, e esse prejuízo fiscal, se for compensar no trimestre subsequente, vai estar sujeito à limitação dos 30%, já no regime anual não tem, porque o prejuízo gerado no próprio ano calendário pode ser compensado integralmente. Então, tem alguns aspectos que tem que se levar em consideração quando o contribuinte, né, optante pelo lucro real trimestral, faz e tem que fazer. E como é que é a base de cálculo desse lucro, né, que vai ser tributado? Lembra que a gente falou na aula passada? O que é o lucro real? É o lucro que tem como base de cálculo lucro contábil, que você vai ajustar pelas adições, né, ou seja, vai somar pelas adições, vai excluir os valores, né, que não são tributários, vai ter as exclusões e vai poder fazer as compensações. Mas como é que vai ficar isso bem claro para você? Vamos ver agora, né? Então, lá, você tem lá o lucro líquido contábil antes do imposto de renda pessoa jurídica, né, que tem que ser antes, porque se for depois, você já calculou o imposto. Então, tem que ser aquele lucro contábil antes de você contabilizar o valor da despesa do imposto de renda pessoa jurídica, no qual você vai adicionar as despesas não dedutíveis, vai excluir as receitas não tributáveis, aí você vai ter o lucro ajustado, né? E aí, sobre esse valor, você vai ter direito a fazer a compensação de 30% do prejuízo fiscal acumulado de períodos anteriores. Então, esse 30% qual que é? É sobre o lucro ajustado. Então, vamos imaginar, se eu tiver um lucro ajustado de 100, eu vou poder compensar 30 de prejuízo fiscal acumulado de períodos anteriores. E vai me sobrar o quê? 70% de tributação do lucro real. Então, esse é o lucro real que vai estar sujeito à tributação. Aí vocês vão perguntar, mas professor, o que são adições e exclusões, né? O que é uma adição, o que é uma exclusão? Então vamos olhar essa próxima
slide que a gente demonstra, deixa bem claro como é que funciona a sistemática da adição-exclusão. Quem assistiu a aula sobre demonstração de resultado, que eu falo sobre demonstração de resultado contábil, o que é a demonstração de resultado contábil? São receitas menos despesas. Então você vai ter as receitas operacionais, né, menos as despesas operacionais, depois você vai ter as receitas operacionais menos as despesas operacionais, aí o que sobrar é o lucro contábil. É desse lucro contábil que vai partir para você começar a apurar o imposto de renda da pessoa jurídica. Então você tem lá o lucro contábil. E o que são essas adições? São despesas consideradas não dedutíveis pelo legislador tributário. Por quê? O que o legislador tributário quis fazer? Fazer com que evitar que o contribuinte contabilizasse despesa contábil e não pagasse imposto. Vamos imaginar, eu faço lá, tem uma despesa pessoal, né, de um gasto pessoal que não é da atividade da pessoa jurídica. Eu pago, por exemplo, a água e a luz da minha casa, no marcamento. Então, isso é despesa da sociedade? Não, é despesa do empregado, é despesa do administrador. Então, esse valor, ele não pode ser deduzido da base de cálculo do imposto de renda. Então, ele volta como uma adição. Ele pode ser uma despesa contábil, porque a empresa pode até contabilizar, só que ela não é boa para fim de dedutibilidade do imposto de renda, que nem o caso da provisão. Para quem assistiu a videoaula de provisão, o que é uma provisão? É uma expectativa de perda. É algo que pode acontecer, né? Então, é algo incerto e eu não sei o valor que eu devo pagar ou não. Então, enquanto isso for provisão, o que vai acontecer? Ele é uma despesa contábil, porque eu sou obrigado a contabilizar pelo regime de competência, só que, para fim de imposto de renda, não é uma despesa dedutível. Então, ela afeta o lucro contábil, reduz o lucro contábil, só que não pode reduzir o lucro tributável. Então, ele volta com uma adição. E uma exclusão, o que é? É o contrário, é uma receita que não é tributável. Então, ela é uma receita contábil que eu ajusto como exclusão. Exemplo, um dividendo. Então, o dividendo, quando é recebido pela pessoa jurídica, o que ele é para a pessoa jurídica? É receita, que vai entrar dinheiro no caixa, cuja contrapartida é uma receita. E essa receita, por expressa disposição legal, é uma receita não tributável. Portanto, ela é uma exclusão da base de cálculo do imposto de renda. É que nem a empresa que tem incentivo fiscal da Sudene ou da Sudam, né, lá no Nordeste ou no Norte. Ela tem o quê? Tem direito a calcular o lucro da exploração e esse valor que ela apura decorrente do lucro de exploração vira uma exclusão da base de cálculo do imposto de renda. Então, ele é uma receita contábil, que afetou o resultado da sociedade contabilmente, só que ela não é tributável. Então, ela é uma exclusão da base de cálculo do imposto de renda. Então, eu faço a adição dos valores que são não dedutíveis, excluo as receitas tributárias e tenho a base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica. Aí, a gente pode chegar à seguinte conclusão: o lucro contábil não é igual ao lucro real. Então, eles são diferentes. Por quê? Normalmente você tem que fazer sempre ajuste no lucro real, porque sempre vai ter alguma despesa não dedutível ou alguma receita não tributável que vai ter que fazer ajuste e você vai ter a base de cálculo do imposto. Essa base de cálculo do imposto, eu vou poder compensar 30% dos prejuízos fiscais acumulados que eu tenho lá, né, que estão controlados no ELALUR. Então, se eu tiver um lucro real de 1.000, eu vou poder compensar até 300 de prejuízos fiscais acumulados de períodos anteriores e me sobra 700 para a tributação. Então, essa é a base de cálculo do imposto de renda, tá? Então, isso que acaba influenciando. E aí, o que são adições, né, para reforçar? Quais são exemplos de adições, né? Então, nós temos lá provisões, por exemplo, porque a provisão é diferente de despesa corrida e obrigação legal, né? Então, a provisão, o que ela é? Uma expectativa, é algo que pode acontecer. Então, a provisão, o que ela é? Ela é um valor que é uma despesa contábil, só que não é uma despesa dedutível. Ela vai se tornar dedutível quando, gente? Quando aquilo se materializar, é quando eu perder aquele processo, é quando aquela contingência ocorrer. Então, quando ela ocorrer, o que vai acontecer? Eu vou poder tomar a dedutibilidade daquele valor. Aí ela vira uma exclusão. Então, ela é uma adição no primeiro momento e vira uma exclusão quando aquela despesa acaba ocorrendo de fato. Multas de natureza infracionária, né? Então, existe uma espécie de disposição na legislação do imposto de renda que fala que as multas decorrentes de infração não são dedutíveis para a apuração do imposto de renda. Então, você tem uma dupla penalidade. Você já tem a penalidade por pagar a multa e tem a penalidade que a despesa não é dedutível. Brindes também. Então, a legislação
expressamente do imposto de renda fala que os brindes não são dedutíveis, né? Aí eles vão perguntar, mas professor, o brinde não tem a ver com propaganda? Não tem a ver com uma atividade da sociedade, de poder fomentar negócios, de poder atrair clientes? Entendo que sim, mas existe uma expressa determinação da legislação tributária que fala que os brindes não são despesas dedutíveis. A limitação de administradores também, então o diretor não pode comer, brincadeira, pode até comer, mas o gasto com alimentação a administradores e diretores não é despesa dedutível, né? Gratificação a administradores também não é uma despesa dedutível. E importante, isso é uma despesa não dedutível somente para o imposto de renda, para a contribuição social sobre o lucro, não tem vedação legal. Então, a gratificação a administradores também não é uma despesa dedutível. Outro exemplo, equivalência patrimonial negativa. Mas o que é equivalência patrimonial negativa? Assista a videoaula de investimentos. Tá? Quando eu faço o reconhecimento da equivalência patrimonial, né, que é o aumento do patrimônio líquido, né, ou a diminuição do patrimônio líquido da minha investida, essa despesa é uma despesa dedutível, porque ela já foi considerada dedutível na investida, portanto eu não posso considerar como despesa dedutível na investidora, mas isso está previsto por quê? Na lei, a lei assim determina. E os tributos que tem discussão judicial, né? Então, que tem suspensibilidade com base no artigo 151 do CTN. Então, esses tributos, né, são considerados despesas dedutíveis porque tem uma expressa determinação legal para determinar. Depois a gente vai ter uma aula só sobre requisitos de dedutibilidade da despesa, né, que a gente vai abordar um pouquinho mais essas questões. E exclusões, quais são os exemplos de exclusões da base de cálculo do imposto de renda do lucro real? Então, você tem a reversão da provisão desde que a despesa tenha sido adicionada no passado, já tinha falado para vocês. Então, no momento da Constituição, contabiliza provisão contra despesa, e essa despesa é uma despesa contável, mas não é uma despesa dedutível. Ela vai se tornar despesa dedutível quando? Quando aquilo se materializar. Aí sim eu vou poder tomar a dedutibilidade dessa despesa. Então, o que ela vira? Ela vira uma exclusão da base de cálculo do imposto de renda. Por quê? Ela não vai afetar a contabilidade, o resultado contábil, porque ela já foi reconhecida por competência lá atrás. Então, esse valor eu vou poder excluir, né, da base de cálculo do imposto, porque ele já foi oferecido à tributação. Equivalência patrimonial positiva também é um exemplo de exclusão da base de cálculo do imposto de renda, porque é uma receita não tributável, né? Assim como a equivalência patrimonial negativa é uma despesa dedutível, a receita não é tributável. E outro exemplo são os dividendos. Então, os dividendos que eu recebo de investimento avalado pelo custo de aquisição é contabilizado como receita pela sociedade, receita contábil, só que não é uma receita tributável, porque a legislação assim expressamente prevê. Tá? Então, esses são exemplos de exclusões da base de cálculo do imposto de renda. E aí, o que vai acontecer? O lucro real que eu apurei, após fazer as adições, as exclusões e as competições, vai estar sujeito aqui à tributação, ao imposto de renda, a alíquota de 15%, né? Então, aquele valor de 700, naquele exemplo que eu dei, eu vou aplicar a alíquota de 15%, então eu vou ter lá o valor do imposto e eu vou ter o adicional, respeitando o princípio da progressividade. O que é o adicional? O adicional é o valor do lucro real, né, da parcela que exceder a R$60 mil por trimestre. Então, vou pegar 700 menos 60 mil, porque é 20 mil por mês, tá? Então, a parcela que exceder os 60 mil reais vai estar sujeito ao adicional. Então, se eu tenho 700 menos 60, tá? São 640, então vou aplicar a alíquota de 10%, eu vou ter um adicional de 64 mil reais nesse exemplo que eu dei para você. Então, eu tenho imposto a alíquota de 15, mais adicional de 10, sobre a parcela que exceder a 60 mil reais por trimestre. E eu vou fazer isso aqui, gente, todo trimestre de apuração. Então, a pessoa jurídica optante pelo lucro real trimestral, ela vai fazer isso nos 4 trimestres. Primeiro trimestre, de janeiro a março, fecha o balancete, apura resultado, calcula o imposto, adiciona os valores, exclui as receitas não tributáveis, compensa o prejuízo fiscal acumulado e calcula o imposto e oferece e recolhe lá para a União. Segundo trimestre, a mesma coisa. Terceiro trimestre, a mesma coisa. E quarto trimestre, a mesma coisa. Então, tem 4 períodos de apuração do imposto no ano calendário. O prejuízo fiscal apurado em um trimestre, quando eu vou começar no próximo trimestre, está sujeito à limitação de 100%. Então, é isso que acaba acontecendo no lucro real trimestral. É bom para que tipo de empresa, gente? Empresas que não têm atividade muito sazonal.
Então, empresas que têm lucro todo trimestre. Por quê? Aquela empresa que tem atividade sazonal, o que vai acontecer? Ela tem que pensar se vale a pena fazer lucro real trimestral, porque o prejuízo fiscal que ela apurar em um trimestre não vai poder compensar 100% no trimestre subsequente. Então, às vezes, nesse caso, muitas vezes vale a pena fazer o lucro real anual ao invés do lucro real trimestral, né? E aí, o que eu vou poder fazer de compensação nesse imposto que eu apurei pelo lucro real trimestral? Eu posso abater os incentivos fiscais, PAT, vale transporte, audiovisual, né? Qualquer incentivo fiscal de dedução do imposto eu posso fazer. Eu posso abater o imposto de renda retido na fonte se eu prestei serviço para órgãos públicos federais. Eu vou poder abater o imposto de renda retido na fonte de aplicações financeiras de renda fixa, porque essa receita é uma receita financeira, essa receita sofreu retenção na fonte quando do resgate, essa receita foi contabilizada como uma receita, entrou na base de cálculo, portanto eu tenho direito a fazer a compensação do imposto pago, né, quando foi retido. O imposto de renda pago sobre ganhos líquidos de aplicações financeiras de renda variável, também eu vou poder fazer. Imposto de renda retido na fonte sobre serviços prestados para outras pessoas jurídicas de direito privado. Eu vou poder fazer compensação do imposto que sofri retenção e vou recolher o valor de saldo para a União Federal. Né? Então, para a Receita Federal do Brasil. Então, é isso que eu queria falar na aula de hoje, falar da apuração trimestral do imposto de renda do contribuinte optante pelo lucro real trimestral. Então, ele vai apurar o lucro real em cada trimestre, vai partir do lucro contábil, vai ter as adições e as exclusões e as compensações, vai ter a base de cálculo e esse valor que vai ser objeto de recolhimento para a União Federal, né? No caso, a Receita Federal do Brasil. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dá a sua curtida, se inscreve no canal para poder receber as nossas notificações de novos vídeos e compartilhe para os seus amigos. Então, obrigado, até a próxima, gente.